Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade Expressão diretamente aqui dos estúdios da TV Transamérica pelo canal 59 e também pela internet no verdadeexpressão.com.br, também pelo Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade Expressão. Estamos ao vivo também pelo Instagram, ao vivo pelo YouTube da TV Transamérica. Você pode participar conosco tanto pelas redes sociais como pelo WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Hoje, dando sequência aí com o nosso programa com análise do quadro político do país, do estado e também aqui de Curitiba, já visando as eleições aí para 2020. Vamos analisar com calma aí como que estão as projeções aí para a disputa da Prefeitura de Curitiba. Eu recebo aqui um ícone do jornalismo paranaense, Rogério Galindo. Boa noite, Rogério. Uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade Expressão. A honra é minha, obrigado pelo convite. Vamos conversar aí. Rogério, aqui consta que você é jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em filosofia também pela Federal do Paraná. Por 18 anos foi repórter e colunista da Gazeta do Povo. Atualmente é um dos fundadores e idealizadores do site Plural e escreve também na sua coluna Caixa Zero. Constam aqui algumas premiações que você já teve. Antes, em vez de eu ler o seu currículo, eu gostaria que você se apresentasse, que eu acho que fica mais fácil, né? Você se formou pela Federal. Conta um pouco aí da sua carreira no jornalismo desde o início, desde a universidade até hoje. Tá bom. Bom, primeiro eu acho que hoje em dia é até bom a gente reforçar essa história de formar na Federal, né? Sim. Porque dado o cenário do país, aí a gente tem que sempre lembrar o quanto é importante ter universidades públicas formando pessoas nas diversas carreiras, e eu tenho orgulho de ser formado pela Federal. Entrei lá em 93, fiz 2 cursos, fiz publicidade e acabei depois fazendo jornalismo, que é bem parecido, né? Os dois são cursos de comunicação. Me formei em 99 e logo em seguida entrei na Gazeta do Povo como repórter. Fiquei lá, como você falou, por 18 anos, né? E repórter dos mais variados setores ali, fiz cidades, fiz cultura, mas a maior parte do tempo em política mesmo, que foi no que eu me especializei. E a partir de 2006, daí com textos de opinião também, blog, coluna, que a coluna chama Caixa Zero por causa do Eduardo Aguiar, que era meu coordenador de política e que inventou esse nome na época. Estava já essa discussão de Caixa 2 e tal, ele inventou o Caixa Zero, que era uma brincadeirinha com isso, pegou. E fiquei na Gazeta até o ano passado, até uma semana depois da eleição para a presidência, né? Uma semana depois da eleição do Bolsonaro. A Gazeta entendeu que minha coluna já não fazia sentido, que meu trabalho já talvez não fizesse sentido para eles. Eles deram uma guinada ideológica em outra direção, então o casamento acabou. E você falou do mestrado, justamente a ideia é estudar política, né? Eu fiz mestrado em filosofia política, estou fazendo doutorado em filosofia política, na Federal sempre, e para tentar entender melhor essa confusão toda, tentar ajudar a entender e a explicar, porque nosso trabalho é esse, né? Explicar para as pessoas o que está acontecendo. Uma questão interessante, Rogério, hoje nós temos uma confusão muito grande entre o jornalismo e o comunicador, comunicação. A gente tem as redes sociais e aparece várias pessoas dando a sua opinião e muitas vezes, por exemplo, você, um jornalista, faz lá a sua coluna, a pessoa não gosta, acaba te atacando, tal. Então eu gostaria que você colocasse o que é o jornalismo e o que é o cidadão comum, por exemplo, eu expressar minha opinião. Eu acho que, por um lado, assim, a gente não pode estabelecer nenhuma barreira de dizer que uma pessoa é mais autorizada do que a outra a fazer as coisas. Numa democracia é ótimo que as pessoas tenham possibilidade, todas elas, de se expressar, né? O nome do programa aqui é expressão. Acho que todo mundo tem que se expressar, e isso é positivo. As redes sociais são um avanço importante na democratização da comunicação, porque antes existia só um pequeno número de pessoas que podia dar a sua opinião, e agora não, né? Tá muito democratizado, isso é bom. Mas a gente também, como você disse, tem que lembrar que existe a técnica do jornalismo, que é uma coisa diferente disso, né? Quando você está falando de jornalismo no sentido clássico, assim, você está falando de apuração, de você ter dados que embasam aquilo que você está falando,
de você ouvir todas as partes que estão envolvidas naquela situação, de você não dar uma opinião simplesmente porque você acha aquilo, você tem que fazer uma análise muito atrelada aos fatos. Então tem uma série de requisitos, de critérios, de técnicas que você aprende na universidade ou na vida. Tem países que inclusive não tem exigência de universidade. Aqui no Brasil isso ainda está numa situação intermediária, digamos. Mas eu acho que é importante. A minha esposa, que também é jornalista, foi professora de jornalismo há muito tempo, ela diz que o importante é a gente diferenciar a mensagem do ruído, né? Uhum. Existe o jornalismo que tenta ser construtivo, que tenta mostrar dados relevantes, que tenta mostrar os fatos, e existe o ruído, que é aquela informação que não acrescenta nada, que são esses memezinhos de piada, de brincadeirinha, que tem lá o seu valor, tem Sim. lá a sua validade, mas que não são a mesma coisa. A gente não pode atribuir o mesmo peso para as duas coisas, né? Porque senão vira uma balbúrdia, para usar uma palavra que está na moda aí, né? Indo para a área da política, o jornalismo político, como que você enxerga? Porque é muito normal, mas essa rede de comunicação, esse portal é mais de direita, esse é mais de esquerda. Como que você vê o cenário do jornalismo político hoje? Teve uma mudança muito grande, acho que com a internet justamente, né? Porque houve uma variedade maior de veículos. Hoje a gente tem uma infinidade de veículos, não só tem os jornais e as TVs, como tinha antes as rádios, como tem os portais, os sites, os blogs, etc., né? Então a gente tem um número muito maior de gente escrevendo. E esses veículos novos, me parece que vieram muitas vezes com o perfil de se posicionar, de dizer, não, eu vou ser um jornal conservador, esse aqui é um blog que é de esquerda, um blog progressista, né? Então eu acho bom isso, porque não tem aquela tentativa de disfarçar, de dizer, Sim. não, nós estamos todos iguais, nós somos imparciais. Ninguém é realmente imparcial, você sempre tem uma postura, uma posição diante das coisas, né? Só que o que não pode, e que às vezes acontece, é que às vezes tem gente que decide, em nome da sua ideologia, distorcer os fatos, né? Então o sujeito, por ser de esquerda, por exemplo, resolve relevar os problemas do PT. Ou o sujeito, por ser de direita, decide que o Bolsonaro é uma coisa que ele não é, só porque aquilo é interessante para ele naquele momento, politicamente. Então, eu acho bom que as pessoas se posicionem, que digam quem são, que mostrem a sua cara, mas tem que ter a honestidade intelectual de não distorcer os fatos só para eles caberem na tua ideologia, né? São duas coisas diferentes. E a maior dificuldade é a pessoa, dentro daquela afinidade que ela tem com um determinado partido ou político, conseguir discernir isso, né? Que a gente vê hoje no nosso país, na grande maioria, as pessoas acabam, né? E é muita agressividade, né? Você vê, quando a gente escreve alguma coisa, a gente que eu digo, qualquer profissional aí da área, né? Que você escreve uma coisa sobre um político, um comentário que não seja agradável, que revele alguma coisa que não seja positiva, e imediatamente as pessoas agridem, partem para baixaria, especialmente em alguns partidos mais radicais, assim, os bolsonaristas são muito bons nisso, assim. Você escreve alguma coisa sobre o Bolsonaro, não precisa nem ser uma coisa tremendamente virulenta, nem nada, assim, é só não ser positivo que imediatamente você sofre as consequências, assim. Os apoiadores são muito veementes, são muito articulados, eles aparecem em cima do lance já para reclamar, para xingar, O PT também tem um pouco disso, assim, normalmente esses partidos ideológicos mais fortes, assim, tem muito disso. A gente sabe que os partidos, inclusive, tem gente contratada para fazer isso, Sim. E tem robôs também, né? Então, nada passa impune, você tem que saber que você vai escrever e vai ouvir. Não tem mais aquela situação da redação do impresso, assim, que você escrevia e não via o leitor, Sim. Não ficava sabendo, né? Hoje é praticamente imediato, né? É impressionante, assim, especialmente com rede social, né? Que normalmente qual que é o padrão, por exemplo, no Plural, né? Você publica a matéria e divulga nas redes sociais, vai lá e diz, olha, quem quiser ver, a matéria está lá. Esse é o primeiro momento que você já é bombardeado, as pessoas entram, reclamam, e quanto mais visibilidade você tem, mais você apanha, né? E depois entram na matéria também para fazer isso.
E às vezes já te marcam, já dizem que você é isso ou é aquilo. Eu já fui xingado de direita, de esquerda, de tudo que você imaginar. E às vezes você está só tentando dar notícia, né? A gente falou da sua trajetória na Gazeta, né? Você ficou 18 anos lá. A Gazeta, a gente sabe que, eu acompanho há muito tempo a Gazeta, passou por vários períodos, né? Principalmente na questão política. E agora, de fato, a gente vê que ela deu uma, digamos, na gíria da palavra, uma endireitada, né? Hoje a gente vê que as colunas, os comentários da Gazeta, a forma de fazer o jornalismo está mais para a direita. Uhum. E até na própria eleição da OAB a gente presenciou isso, né? Eu sou advogado, a gente viu ali que a forma como eles divulgaram determinada notícia caracterizou como se fosse uma chapa, a chapa perdedora como uma chapa totalmente de esquerda, plantou essa notícia e essa notícia, de certa forma, até influenciou com alguns colegas que acreditaram lá que aquela chapa perdedora era somente... Do Manuel Caetano. Exatamente, do Manuel Caetano. Aliás, a gente recebeu os dois candidatos aqui, né? Então, a gente verificou que essa forma de trabalhar da Gazeta mudou muito. E você acha que a sua saída da Gazeta tem muito a ver com isso, porque você tem uma linha bem diferente? Eu acho que, assim, primeira coisa, não saio de lá cuspindo no prato que comi, né? Eu acho que a Gazeta tem... Que até essa pergunta eu fiz, mas tem a contribuição do Adilson Oliveira, que é jornalista e está assistindo a gente. Ah, legal. E a Gazeta eu acho que tem um papel importante na imprensa brasileira, na imprensa paranaense sempre teve. É um jornal grande, é um jornal respeitável, e foi durante muito tempo um jornal muito respeitável. Eu acho que tive a sorte de pegar um dos melhores momentos da Gazeta, assim, quando em 2006 eles decidiram fazer uma cobertura justamente assim, mais livre, mais aerada, em que a gente tinha a capacidade de questionar todos. Tinha uma liberdade, digamos. Uma liberdade de editorial muito grande, assim, e essa liberdade se manteve até 2015, acho, muito claramente, assim, a gente pôde fazer matérias importantes, eu tive chance de fazer matérias que eu mergulho, o pessoal ganhou, inclusive, o Extra Nacional com o Diários Secretos, né, que foi um marco no jornalismo local, outras matérias, várias, assim, Polícia Fora da Lei, a que a gente fez, que foi o Crime Sem Castigo, acho que são vários marcos importantes no jornalismo local, e essa postura se manteve mais ou menos até 2014, 2015, que foi quando o Mariano Lemansky saiu da sociedade, que era um dos donos da Gazeta, e ficaram só os irmãos, os Cunha Pereira, e decidiram que a partir dali eles iam dar uma nova cara para o jornal. É lícito, está dentro do que a lei permite, né? Eles têm todo o direito de fazer isso e decidiram fazer um jornal mais conservador. O Guilherme é um sujeito muito conservador, embora ele não goste da palavra, mas é a palavra que existe, né? Então ele decidiu fazer o jornal tanto na área de costumes quanto na área econômica, de direitos, mais à direita. E para isso mudou o diretor de redação, entrou o Leonardo com essa tarefa e entrou também um time de colunistas muito agressivo nesse sentido, né? O Rodrigo Constantino acho que é o símbolo maior, mas tem uma série de outros, Alexandre Borges, esse menino novo agora, o Coppola, que eu não lembro o nome agora. Enfim, uma série de pessoas que têm essa missão de fazer da Gazeta uma espécie de jornal nacional, um símbolo da direita no país. Realmente não era a minha praia, eu nunca comprei essa ideia, eles apoiaram o Bolsonaro na reta final da eleição. Eu não sou um bolsonarista e não acho nem que seja papel de jornalista apoiar candidato. Pelo contrário, durante o segundo turno eu tentei alertar para os problemas que eu acho que aconteceriam caso o Bolsonaro ganhasse, que acho que estão acontecendo de fato. E o jornal viu com maus olhos essa minha decisão de não apoiar a linha editorial deles, de não me transformar num bolsonarista, de não ser alguém à direita, e acho que não tinha mais interesse deles de ser um jornal tão plural e, portanto, acho que não fazia mais sentido para eles. Mas, como eu te falei, eles têm direito de fazer isso, faz parte da legislação trabalhista demitir as pessoas,
Acho que fizeram uma decisão errada, mas quem sou eu para dizer, né? Eles é que tem que saber, né? Você que está nessa área há muitos anos, você não acha muito arriscado para um meio de comunicação assumir determinado candidato ou determinada linha? Porque depois para voltar fica complicado. Primeiro tem essa questão de marketing, né? De você errar a mão e depois perder com o teu público, você recuperar, né, aquele público de novo não é fácil. É difícil. E segundo, que eu acho que eles escolheram um candidato que é completamente despreparado, que do meu ponto de vista é um sujeito que não tem a menor condição de estar exercendo um cargo executivo. E não digo isso pela ideologia dele, não é por ser de direita. Existem pessoas de direita muito preparadas. Não é o caso dele. E, inclusive, não é o caso de eu ficar trazendo a público em detalhes isso, mas eu alertei os donos do jornal, tive reuniões com ele, falei, olha, esse sujeito já falou isso. O Guilherme, por exemplo, é um sujeito que eu posso falar muitas coisas dele, talvez, assim, de criticar, assim, mas ele é um democrata, ele é um sujeito que sempre valorizou a liberdade, etc. Eu falei, olha, esse sujeito defende ditadura, ele defende tortura. E mesmo assim eles insistiram numa decisão que me parece completamente equivocada, e acho que com o tempo eles vão perceber isso. Assim, acho que com o tempo eles vão perceber que erraram, como você disse, não sei como é que vão voltar atrás, mas assim como eles tiveram que pedir desculpas por 64, um dia vão ter que pedir desculpa também por esse erro. E você passou pela transição do impresso para o meio digital. A Gazeta reduziu muito o seu quadro de funcionários, assim como vários outros jornais. Como que você considera essa mutação, essa transformação? Foi uma dificuldade para a gente, né? Quando entrei na faculdade não existia internet no Brasil, né? Internet comercial não existia em 93. Então eu aprendi a escrever para jornal em máquina de escrever. Fui uma das últimas turmas que ainda entregava trabalho na faculdade em máquina de escrever. E de repente, no início dos anos 2000, eu me vi obrigado, por força das circunstâncias, a fazer vídeo, a fazer áudio, coisas que eu jamais imaginei que ia fazer trabalhando num jornal impresso. Mas os jornais já não eram impressos puramente, eles começaram a ser multimídia, né? Multiplataforma. E é difícil, sabe? Você que veio de outra carreira também e começou a fazer comunicação audiovisual, é difícil, né? Você aprender postura, aprender a falar, aprender a se posicionar. E não que nem um advogado que tem um processo físico, agora tudo digital, até você se acostumar. Imagino, né? Que seja difícil também você se adaptar. E de repente eu estava fazendo lives e de repente agora no final estava fazendo debate entre candidatos, conduzindo o debate, que não é uma coisa simples também. Muito difícil. E tudo isso você tem que aprender na marra, né? Eu não sei se aprendi, mas acabei fazendo, assim. Tem bons jornalistas que eu conheço, eu vou citar nominalmente aqui a Rosana Félix, que é uma das melhores repórteres que tem hoje na Gazeta, e uma amiga minha que eu admiro muito, é uma grande repórter, e ela trava. Se você puser ela na frente de uma câmera, ela não vai fazer, assim, não adianta. Então tem gente que realmente não consegue fazer essa transição, e eu acho que a gente tem que respeitar também, porque cada um tem as suas virtudes habilidades, cada um tem as suas. E a Rosana, se você pega uma matéria dela de texto, assim, não tem igual, ela é a melhor. Mas no vídeo ela não gosta, não quer fazer, e eu respeito plenamente, assim, porque eu sei que não é fácil mesmo. Mas, na sua opinião, o impresso tende a cada vez mais sumir? Ainda a gente tem muitos jornais de bairro ainda que tentam, ainda sobrevivem, né? Você acha que esse jornal de bairro continua? Curitiba aconteceu uma coisa curiosa, né? Que foi a primeira grande capital a não ter nenhum grande jornal de referência, né? O quality paper, que eles chamam, né? De impresso, né? Tem a Gazeta do Povo migrou para o digital, tem jornais, digamos assim, que são de boa até qualidade, como o Bem Paraná, que ainda tem uma edição semanal, tem o Metro, que é um jornal, digamos, alternativo nesse sentido, tem a Tribuna, mas não tem o jornal de referência, né? Mas na maioria das cidades grandes do Brasil ainda tem a Folha de São Paulo, tem o Estadão, tem o Globo, tem o Zero Hora, tem, né, o Povo, tem o Correio Brasiliense. Então ainda não acabou, assim, acho que não é uma impressão que a gente pode ter aqui de Curitiba por causa desse cenário local.
E a gente, inclusive, no Plural, pensa em fazer edições impressas. Assim, a gente vai tentar esse caminho também. Não diários, mas... Semanal? Ainda estamos pensando, analisando. até em primeira mão aqui a gente vai para esse caminho também. E acho que não morreu, não. Acho que tem muita gente interessada. Se você pegar um público mais velho que eu digo não é nem idoso, mas assim, um público acima de 40, 50 anos, assim, as pessoas sentem falta do jornal de papel, muita gente diz isso. Então eu acho que existe ainda um nicho para isso importante, não vai morrer tão cedo, acho não. Mataram o jornal cedo demais. E no caso do Plural, você é um dos fundadores. Logicamente que se você não tivesse saído da Gazeta, não teria o Plural. Como que foi essa tua saída da Gazeta e essa ideia de criar o Plural? Foi uma série de coincidências, assim, uma daquelas coisas que a vida vai preparando pra gente sem você... Foi muito rápido isso, né? Foi muito rápido. Eu fui demitido no dia 5 de novembro, uma semana depois do segundo turno, né? Tava com a minha filha pequenininha, 4 semanas em casa, mais nova, são 3 filhos, né? E a minha ideia era ficar em casa. Quando eu levei um choque, né? Não sabia que ia ser demitido, eu até imaginava que um dia podia acontecer, mas foi uma surpresa, assim. E cheguei em casa, falei para minha mulher, não sei o que fazer, não sei o que eu vou fazer. Aí eu faço tradução também, né? Que é uma espécie de plano B que eu já tinha, né? Pensando no futuro, pensei, não, vou fazer só a tradução, vamos esquecer isso, o jornalismo acabou. Mas, por algum motivo, e acho que o motivo, na verdade, é até fácil de perceber, assim, como a Gazeta estava ficando quase como um monopólio na cidade, e especialmente com essa radicalização deles para a direita, existia muita gente querendo ter um veículo alternativo que fosse uma voz diferente, uma voz que se contrapusesse a eles. E começou muita gente me pedir para não pare, mantenha, inclusive até curioso, assim, gente que trabalha para governos, gente em quem eu batia, aspas, né, nos textos, dizendo, não, tem que continuar, a gente precisa de alguém cobrando a gente e tal. Eu não vou dizer nomes aqui, mas aconteceu isso, e leitor e tal. Não estou dizendo aqui que foi também uma manifestação de rua com milhares de pessoas, mas tinha bastante gente pedindo e tal. E um dia eu encontrei o Maurício Ramos, que hoje é meu sócio, e ele me disse, olha, tem uma oportunidade aí, vamos pensar nisso e tal, não podemos deixar morrer essa ideia. E o Maurício e a Virgínia, a mulher dele, eles têm uma agência de publicidade, eu e a minha mulher, a gente estava pensando já tinha uma ideia, um esboço de um possível jornal que a gente já pensava já antes, e apareceu o Bennett, que é o quinto elemento aí, a gente se juntou e decidiu fazer. Então, em novembro eu fui demitido, no dia 29 de novembro eu encontrei eles no lançamento do livro do meu irmão, no mesmo mês ainda. Em dezembro a gente já estava esboçando o jornal, em janeiro estava no ar. Foi muito rápido mesmo. E foi impressionante a adesão das pessoas. Assim, a gente lançou o jornal já com quase 1.000 assinantes, assim, que é um número bem expressivo, assim, bem bacana. Assim. E hoje, para se tornar assinante, é online mesmo, né? Você vai... Inclusive é curioso, assim, porque o jornal é aberto, né? Então, você não precisa assinar para ler. Você lê de graça. Mas as pessoas mesmo assim assinam, porque elas gostam da ideia de apoiar um jornalismo diferente, um jornalismo independente, um jornalismo que se contrapõe a esse modelo. Então, as pessoas, quase como um apoio, na verdade. Lógico que a gente dá benefícios para as pessoas, a gente inclusive vai ter um plano de pontos, tipo esse que você ganha desconto, clube de descontos, né? Vai ter isso, você tem brindes, você participa de grupos de discussão, tem uma série de benefícios, assim. Mas as pessoas muitas vezes apoiam mesmo porque a assinatura mínima é R$15, tem gente que dá mais, tem gente que já assinou por R$200, porque acha que o jornalismo que a gente faz é relevante. Então, eu me sinto muito feliz de ver isso acontecendo, assim, e espero que continue, né? Que as pessoas continuem vendo o valor no que a gente faz. E esse jornalismo que vocês desenvolvem através do Plural é um jornalismo independente e não significa que esteja mais para... Muita gente, mas é de direita, de esquerda, de centro, que ficou com essa última eleição, a gente tem que convir que ficou muito essa... Sim. Direita, esquerda, não tem nada a ver, é independente mesmo. A gente tem independência nos seguintes sentidos. Primeiro, a gente não está atrelado a nenhum grande grupo econômico, ninguém não é como no caso de outros jornais, assim, que você já vem de uma família com muito dinheiro, não tem ninguém ali que seja empresário, rico, assim.
Então a gente tem independência em relação a grupos econômicos, a gente tem independência em relação a partidos, a gente não está atrelado a nenhum partido, ninguém ali tem filiação partidária, ninguém tem proximidade sequer com partido, assim, então não tem também. A gente tem posturas. Então, por exemplo, assim, se for analisar, as nossas posturas muitas vezes são mais progressistas, estariam mais para a esquerda. Então, por exemplo, a gente, no jornal, a gente é a favor de extensão de direitos para mulheres, enfim, para pessoas LGBT. A gente se importa com essas questões ligadas a racismo, a preconceito, que é uma bandeira muito forte, né, dos progressistas. A gente é a favor do feminismo, por exemplo, da luta das mulheres por direitos iguais. A gente tem uma série de posturas ali a favor de distribuição de renda. A gente acha que tem que ter um Estado que seja capaz de intervir para reduzir as injustiças sociais, as desigualdades. A gente é contra as desigualdades sociais, muito grandes, né? Então, são posturas que muita gente classifica como esquerda. Assim. Agora, o que eu posso dizer é que a gente não está ligado nem a PT, nem a PSOL, nem a ninguém. Muito pelo contrário, assim, eu várias vezes critico nos meus textos as pessoas desses partidos, porque o que me importa não é o partido, o que me importa são as posturas. Sim. Então, se o sujeito fez besteira, pouco se me dá se ele é do PT, do PSL ou do PSDB, eu acho que ele tem que pagar pelo que fez. Eu não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para ser menino de recados de partido nenhum. A gente está aqui para fazer jornalismo sério e cobrar as pessoas. Nós temos causas e algumas delas nós somos muito firmes nelas. Por exemplo, a questão das universidades. Nós vamos defender o ensino superior público brasileiro a todo custo, porque a gente acha isso fundamental. As privatizações, a gente acha que não é o caso de privatizar a Copel Telecom, que é uma bandeira do governo do Ratinho. Meio ambiente, a gente acha muito importante que não tenha a estrada nem o porto de Pontal. Então a gente tem essas bandeiras, essas causas. Se elas são ou não atreladas à esquerda, à direita, eu não me preocupo muito com isso. Agora, quanto às universidades, até um tema que nós vamos abordar, a gente está vendo, não sei se é a tua impressão também, uma criminalização muito da educação. Terrível. E até a gente vê assim, de repente você coloca alguma coisa lá de corte, de contingenciamento, né? Que tem essa confusão aí, né? Sim. Também. Daí o cara manda, sei lá, um vídeo do Lula, que o cara cortou, não sei em que ano, a Dilma, não sei o quê. Sim. Então a defesa é o ataque. Como que você vê isso, toda essa situação, toda essa distorção que a gente está tendo? Eu acho que isso tudo tem muito a ver com essa situação do Bolsonaro, né? O fato da eleição dele, porque esse pessoal que chegou ao poder, essa extrema-direita que chegou ao poder, e que é um movimento radical, que a gente não pode disfarçar isso, não pode tapar o sol com a peneira, eles têm uma certa aversão a todo tipo de crítica e a todo tipo de contestação. De onde que normalmente vem a contestação para grupos políticos que estão no poder? Vem da imprensa, vem da universidade, vem das camadas intelectuais da sociedade, e eles vão atacando esses nichos um a um e com uma virulência tremenda. Você vê, a universidade está sob sítio, né? A Universidade Federal do Paraná aqui, hoje o reitor reafirmou em discurso na Assembleia Legislativa, em agosto vai fechar. É inviável funcionar com esse corte aí, né? Pela primeira vez em 107 anos de funcionamento, desde que foi criada, a Universidade Federal do Paraná vai fechar as portas. Não é uma coincidência isso. Não aconteceu nesse governo por uma coincidência das estrelas, do mapa astral. Aconteceu porque esse governo assim o quer. Esse governo deseja que as universidades... É uma política desse governo. É uma escolha. Esse governo não quer que as universidades funcionem. Porque as universidades, como disse o próprio ministro da Educação, são uma balbúrdia. As universidades são um antro de doutrinação, de gente pelada, de gente fumando baseado. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas assim. Tá certo, pode acontecer uma coisa ou outra. Assim como no Congresso Nacional existem Mas pessoas tem na particular também, que né? se corromperam e nem por isso a gente vai achar que o Congresso Nacional inteiro está corrompido. A gente não pode generalizar as coisas, mas essa generalização ela não é uma coisa à toa, ela é intencional. Eles fazem isso como campanha, eles fazem isso como
uma política, como você disse, assim, é uma escolha muito clara, contra a universidade, contra a educação, contra a imprensa. Você vê a relação do governo com a imprensa desde o primeiro dia é tensa. No dia em que o Bolsonaro foi eleito, ele não deixou que alguns veículos participassem da coletiva dele. A Folha de São Paulo, por exemplo, porque a Folha tinha revelado que ele se elegeu com caixa 2. Então, eles imediatamente classificaram a Folha como fake news, que é o mesmo que o Trump faz com a CNN, por exemplo, e com outros jornais, como o New York Times. E eles fazem isso de propósito para dizer, olha, todo mundo que é contra a gente deve ser eliminado de alguma maneira. É o tipo do governo autoritário, antidemocrático, e que era tudo que a gente estava alertando antes da eleição, que ia ser assim. No primeiro dia, antes da posse já estavam fazendo isso e vão continuar fazendo. A Universidade Federal do Paraná e as universidades federais em geral do Brasil correm um sério risco. Eu não sei como que elas chegam em 2022 do jeito que a situação está. Assim. E me chamaram no ponto aqui. Vamos então para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima e na sequência a gente continua aqui a nossa conversa. Boa noite, Dr. Rafael, ao Rogério Galindo. Vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da medida cautelar emitida pelo conselheiro Ivens Linhares, suspendeu o pregão eletrônico de número 3 de responsabilidade do Instituto Curitiba de Saúde. A entidade presta serviços médicos aos servidores públicos municipais, ativos e inativos da capital paranaense, bem como seus dependentes e pensionistas. A licitação suspensa tem como objetivo a contratação da empresa especializada na prestação de serviços de remoção de urgência e emergência por transporte de ambulância para os beneficiários do ICS, por 12 meses, com um preço máximo de R$ 1.633.000. A suspensão foi provocada por uma representação interposta pela empresa Salva Médicos de Emergência Limitada. A peticionária alega que a vencedora do certame, a Plus Santé Emergências Médicas, somente obteve o primeiro lugar na seção de lances devido ao vínculo familiar entre as duas sócias da empresa e o ex-chefe de gabinete do prefeito Rafael Greca, João Alfredo Costa Filho. A representante comprovou que Costa Filho ocupou o cargo até a antevéspera da realização da fase de lances do certame, que ocorreu em 28 de fevereiro. Ela ainda demonstrou com documentos que as duas sócias em questão, Maria Aparecida Ramalho Colombo e Marise Meyer Costa, são, respectivamente, companheira e irmã do servidor e do ex-servidor. Em seu despacho, o relator do processo considerou, por fim, que a empresa vencedora está impedida de disputar a licitação. Segundo ele, o edital de certame proíbe a participação de pessoa ou empresa que tenha como sócio funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na administração pública direta ou indireta do município de Curitiba. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima. Antes de voltar aqui para a nossa entrevista, deixar aqui um convite do Dr. Mesael Caetano, que diz que também é leitor aí do Plural. Ele convida aqui a todos para um evento que vai acontecer no próximo dia 23 de maio, às 18h30, no Clube Recreativo Dom Pedro, da FETESPAR, que é a Federação do Terceiro Setor do Estado do Paraná, e da FEMOTIBA, Federação das Associações, Clubes de Mães, Entidades Beneficentes e Sociais de Curitiba. Vai ter uma homenagem ao Dia Nacional do Líder Comunitário. Mais de 400 lideranças estarão lá para esse evento. Um abraço aí aos organizadores, aí ao Dr. Mesael em especial, que é leitor do Plural. E ele pergunta aqui para você, Galindo, o que você acha da regulação da mídia, como ocorre na Argentina? O Dr. Mesael sempre está em contato com a gente, sempre está entrando em contato ali por Facebook. Sim. A gente sempre conversa, um sujeito importante aí também, inclusive na OAB, né, na questão as causas racial, sociais em geral. Ele sempre teve uma participação importante e acho que é bom destacar, e que bacana que ele está assistindo aí. Eu acho que hoje em dia essa questão está até meio fora de pauta, né, porque
No governo do Lula se falou muito nisso, na época que o ministro era o Franklin Martins, né? Se falava muito na ideia de fazer uma regulação da mídia, de fazer uma lei de meios, né? Como era conhecida a regulação argentina. Eu, particularmente, nunca fui um adepto da tese de que era necessário fazer essa regulação. Eu acho que sempre fica um ar de censura quando você está fazendo o Estado se meter demais em certas coisas. Eu acho que a imprensa é uma coisa importante, que tenha uma certa distância do Estado. Mas independente, digamos. Né? Eu acho que... Mas, assim, tem muita gente boa, muita gente séria, que acha que é importante que o governo tenha uma regulação maior, por exemplo, da questão de ter maior compra de programas regionais. Por exemplo, hoje, uma das questões que estava em jogo, né? A Globo e as outras redes nacionais, elas fazem a sua própria produção e não compram praticamente programas de ninguém. Então a produção é basicamente ligada à TV e não entram programas independentes. Então quem faz programação independente no Brasil não tem muito por onde escoar. Então você precisaria de uma legislação que forçasse as redes a adotarem uma programação mais variada, mais regional, mais independente. A própria ideia de rede é uma ideia que se questiona, né, de você ter uma mesma empresa dominando tantas emissoras no país inteiro. A Globo, por exemplo, cobre o país inteiro, 98%, 99% do território nacional. Então, são essas questões que têm que ser debatidas. Acho que algumas delas são importantes, mas, olha, enquanto a gente tiver um governo como esse, assim, não vai nem tá perto de discutir isso. Embora o Bolsonaro goste de se fazer de vítima da imprensa e da Globo mesmo, mas não é típico de um governo como esse fazer esse tipo de discussão. Eu gostaria que você falasse também sobre o papel do jornalismo, que você deve ter sido muito questionado, às vezes a gente é questionado aqui também, quando a gente traz determinado entrevistado que é de um lado e às vezes acaba, digamos, no próximo programa ou numa próxima oportunidade vamos trazer a pessoa que tem um ponto de vista diferente. E a gente vê muito hoje no nosso jornalismo que, como a gente está falando no começo, que às vezes se vê só um lado e não se vê o outro. Dentro dessa perspectiva aí, que você tem quase 18 anos, sempre procura ouvir o outro lado sobre determinado assunto? Sim. Eu acho que é uma obrigação nossa, a gente tem que ouvir as várias vozes, inclusive não é à toa que nosso jornal se chama Plural, né? A gente quer ter uma pluralidade de vozes, uma pluralidade de possibilidades de debate, para que todo mundo possa participar, possa ter voz, possa ter a participação no debate público. Então, acho que isso é fundamental. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava fazendo uma matéria sobre ônibus aqui em Curitiba. A gente deu uma matéria que até foi exclusiva nossa, que a gente descobriu que o subsídio do ônibus aqui da cidade, do Greca, né, está sendo feito não pelo governo, como todo mundo imaginava, mas pela Assembleia Legislativa. O dinheiro que está sendo repassado para baratear a passagem e que, em certa medida, ajuda o Greca a se reeleger, né, a tentar a reeleição, esse dinheiro era da Assembleia Legislativa, foi um acordo entre o Traiano e o Ratinho lá atrás. Então a gente conseguiu descobrir isso, mas para isso eu tive que ouvir o Ratinho, o governo, né, teve que ouvir a Prefeitura, teve que ouvir a Assembleia. Então você tem que fazer aquele trabalho investigativo. O trabalho de ouvir todas as partes, assim. E em questões mais polêmicas também você tem que ouvir dois lados. O que não quer dizer que você tenha que ser indiferente e achar que os dois lados são equivalentes, né? Por exemplo, assim, numa questão, vamos supor, assim, uma questão muito fácil de você identificar, tem uma pessoa que cometeu um crime de racismo e tem a vítima do crime de racismo. Você vai ouvir os dois, mas não quer dizer que você acha que os dois estejam em posições equivalentes. Um deles cometeu um crime e o outro é a vítima de um crime. Mas é simples, você tem que ouvir. E em questão, digamos assim, política também, muitas vezes você vai ouvir as vozes diferentes, mas você pode ter mais simpatia por uma delas. Por exemplo, na questão do porto, que eu citei agora há pouco, né, que estão querendo fazer um porto em Pontal que vai desmatar uma região imensa, vai passar onde tem mar indígena, vai passar em comunidades nativas, enfim, tem uma série de problemas.
Então a gente ouviu as pessoas que são favoráveis ao porto, à estrada, e a gente ouviu as pessoas que são contra. Não quer dizer que eu vá dar o mesmo peso para todas elas, porque eu cheguei à conclusão, depois de ouvir todas elas, que o porto não é a melhor opção. Então a gente tem o direito de tomar esse partido, mas antes disso você tem que ouvir os argumentos de todo mundo para você não fazer as coisas só porque deu na tua cabeça que você é contra. E já aconteceu alguns casos que você tinha uma opinião definida e por ter ouvido uma versão você mudar de opinião? Muitas vezes é comum isso. Às vezes, inclusive, você derruba a pauta. As pessoas dizem, olha, está acontecendo um absurdo em tal lugar, em tal departamento do governo. Estão fazendo uma coisa muito errada. Você tem convicção de que aquela pessoa que te passou está dizendo uma verdade. Aí você vai lá e te explicam e você diz, não, faz sentido, a explicação faz sentido. E pronto, acabou, não tem... Enfim, você tem que estar aberto ao debate, tem que estar aberto à possibilidade de você estar errado, inclusive, né? É uma coisa que a gente tem que ser treinado para pensar, né? Que você pode estar errado, que você pode estar fazendo a pergunta errada, que você pode ter publicado a matéria errada. Isso acontece. A gente está exposto a erro como todo mundo, né? Agora falando um pouco da política mesmo, futuro do governo Bolsonaro, na sua opinião? Tem futuro? A gente vê aí vários movimentos, a base dele é desestruturada, isso não precisa ver. A gente vê a líder do governo por um lado, a Janaína, que é uma expressão dentro do partido, foi cotada, não quis serviço do Bolsonaro, se manifestando contra toda essa situação aí de convocar o povo para a rua no dia 26. Falando que vai sair da bancada. Né? Dizendo que até de sair do partido, ouvi alguma coisa nesse sentido aí. A gente vê também briga internas. A Joyce, um tempo atrás, brigou com o filho do Bolsonaro. Sim. O filho do Bolsonaro... O filho do Bolsonaro vai lá e tira a senha do Twitter do pai. Detonou confusão. Esses tempos aí o vice-presidente. Então a gente já temos ministros, troca de ministros, já tivemos, eu acho que é o segundo, terceiro aí. Sim. O Bebiano, que foi um personagem importante na eleição do Bolsonaro, que teve muito poder de articulação. Como que você vê a reforma da Previdência, agora o Centrão aí colocou uma nova proposta. Como que você vê? Você acha que está sendo arquitetado algo no sentido de repente ter um novo impeachment? Como que você está vendo esse quadro aí? Eu acho que a gente tem que ser um pouco humilde nessas horas, assim, e tem um professor que eu particularmente considero o melhor analista político aqui do estado, que é o Adriano Codato, da Federal, e ano passado ele fez uma brincadeira que não era bem uma brincadeira nas redes sociais. Ele escreveu, olha, não entendi 2013, não entendi 2016 e estou pronto para não entender 2018. Porque realmente a coisa anda tão confusa que a gente não tem, às vezes, muita noção do que está acontecendo. Assim. E com esse governo particularmente, o caos é tão grande, eles próprios não se entendem, né? Você falou da Joyce Hasselmann, né, deputada... Inclusive ela foi até meme no Fantástico ontem. Virou meme no Fantástico, mas pior do que isso, ela fica batendo boca publicamente com os deputados do próprio partido. Em grupo do WhatsApp. No plenário. Um dia desse eu tinha dois outros representantes que estavam também batendo boca, o Kim Kataguiri. É uma confusão, eles não se acertam nem entre eles. O MBL agora é contra sair às ruas. A Joyce Hasselmann vai lá e cobra deles, aí o Bolsonaro cobra dos dois, aí o Olavo de Carvalho vem e detona com os três, aí o Carlos Bolsonaro vai para o Twitter e detona com os quatro, e ninguém sabe o que está acontecendo. Então, é muito confuso, eles não se articulam. A impressão que a gente tem, na verdade, é que por mais que você critique os políticos profissionais, eles são profissionais. Você pega o PT, o PSDB, por exemplo, que governaram o país por 16, 24 anos, né, se você somar os governos Fernando Henrique e os do PT, e o próprio Michel Temer, por mais que a gente tenha várias críticas, inclusive de corrupção e tal, existe uma organização. Você tem o ministro que é responsável pela pasta, que responde ao presidente, os secretários dentro do ministério respondem ao ministro, existe um líder do governo na Câmara que é realmente liderado pelo presidente, veja só, né? Uma bancada que responde a esse líder. Então você tem toda uma estrutura e, mais do que isso, você tem um plano de governo.
pode falar o que você quiser do Fernando Henrique, você pode falar o que você quiser do Lula, mas eles tinham uma linha, uma ideia de país, né? O Fernando Henrique assumiu com uma ideia muito clara de que ele queria mudar o caráter institucional do país, de mudar a questão econômica, financeira, monetária, de criar a lei de responsabilidade fiscal, de fazer uma série de reformas que deixassem o país mais pronto para resistir a abalos econômicos e mais preparado para combater corrupção, etc. O Lula, quando assumiu, ele tinha toda uma ideia de tornar um país livre da miséria, de diminuir a pobreza, reduzir as desigualdades, inclusive de controle da mídia, etc., né, de legislação nesse sentido. Tinha um arcabouço, um ideário que você conseguia ver, você sabe o que é um governo do PT, você sabe o que é um governo do PSDB. Ninguém sabe o que é um governo do PSL, nem eles. Você pergunta assim, qual é a ideia do Bolsonaro de governar o país? Ele diz umas coisas genéricas, do tipo, tirar tudo isso que está aí, vamos fazer um governo diferente. Ou então agora, sexta-feira mesmo, até a comunicação dele, que é ingovernável. Pergunta aqui do Pedro aqui, né, o nosso jornalista, que sempre colabora, ele fala assim, o que você acha da comunicação pública do governo federal? Terrível. Você vê, eles começaram de um jeito tão estranho que não tinha um porta-voz, né? Daí agora tem o tal do porta-voz. Agora tem um porta-voz, mas eles parecem que não se entendem. O Bolsonaro fica indo para o WhatsApp para divulgar... Twitter. Agora, semana passada ele divulgou no WhatsApp esse manifesto, que não é dele, e que ele no começo não disse de quem era também, para dizer que o país é ingovernável, e que só se resolve isso talvez com uma crise e uma ruptura institucional. Isso, na verdade, quer dizer golpe de Estado. É perigoso isso. Perigoso. Aí, então, o presidente está defendendo isso, ou ele está repassando isso porque ninguém explica as coisas. Depois ele falou, só passei para meia dúzia. Passei para frente, mas não fui eu. Aí o cara do Partido Novo que escreveu o manifesto disse que está assustado com a repercussão, e realmente, deveria estar assustado. Aí o porta-voz vai lá e explica, mas não explica bem. Não, o presidente realmente está com problemas para governar. Claro que ele está com problemas para governar, ele não tem um plano de governo, ele não tem uma base, ele não tem um partido propriamente dito, porque o PSL não é um partido, aquilo é um balaio, né? Você pega entre eles mesmos, tem gente que quer sair do partido para criar uma UDN, tem gente que quer ficar no PSL, agora estão falando em criar um partido do MBL, não sei se você viu isso. Vi. O Kim Kataguiri falou que eles já foram ao TSE para criar um partido. Esse partido, quem vai para lá do PSL? Ou não vai ninguém? Quem fica com o presidente? O Kim Kataguiri é do DEM, né? Do Democrata. Ele é do DEM, mas o MBL tem muita gente no PSL também. Sim. Então é uma confusão, uma falta de... É falta de organização e falta de inteligência mesmo. Assim, a ideia deles era acabar com o PT. Acabaram com o PT. E agora? Faz o quê? Tem 4 anos de governo. A eleição já acabou, né? A eleição acabou. Tem que descer do palanque. A própria Janaína Pascoal, que aliás, curiosamente, virou um símbolo de sensatez nesse momento, não era antes. Ao menos nesse momento está sendo coerente. Né? Sim, ela disse exatamente o que eu acho que tinha que ser dito. Tem que parar de fazer drama e governar. Né? Ele não foi eleito para chegar lá em Brasília e ficar chorando. É ingovernável, o Congresso isso, o Centrão aquilo. Ninguém elegeu o presidente para fazer isso. Elegeram o presidente para fazer reformas, elegeram o presidente para governar. E agora a gente descobriu que elegeu, na verdade, um sujeito que não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. A reforma da Previdência, o Rodrigo Maia basicamente teve que dizer, goste-se ou não do Rodrigo Maia, e goste-se ou não da reforma da Previdência. Mas o Rodrigo Maia teve que dizer, basicamente, eu vou fazer a reforma porque eu acho importante, mas o governo tem que parar de atrapalhar. E o projeto é do governo. Daí agora surgiu um projeto do... E vai surgir mais 10, porque se não tem articulação, não tem alguém comandando, não tem alguém para fazer esse comando, essa articulação, e o fato é que cada dia mais fica improvável essa reforma da Previdência. O que eu acho que até é bom, né? Porque eu não acho o projeto... acho que a falta de articulação deles vai fazer com que o projeto morra, de fato. Sim. Agora, o que vem na sequência? E, assim, por mais que eu seja contra essa reforma da Previdência, a gente tem, de fato, um problema na Previdência. Sim. Alguma coisa tinha que ser feita. Vão fazer ou vão deixar do jeito que está?
O que vai ser feito, né? E aí, que nem você falou, a gente fica até com uma teoria da conspiração na cabeça. Por que está acontecendo tanta coisa estranha? E a ideia é fazer um impeachment? Tem alguém trabalhando para isso e a gente não sabe? Alguém dentro do grupo, o vice-presidente? Será que a gente tem um novo Michel Temer aí? Alguém O que é fato, uma coisa a gente tem certeza, tudo é possível. Tudo é possível. Ontem eu estava falando com a minha mulher sobre política, assim, e eu falei, tal pessoa talvez acho que até tem chance de voltar a ter para a vida pública, apesar de tudo. Ela disse, não, mas imagina. Eu falei, olha, do jeito que a coisa está, a gente não sabe daqui a 2 anos o que vai acontecer. Daqui a pouco o presidente vai ser o Lula e o Bolsonaro está preso. Não sei. Do jeito que está... Agora, vindo aqui para o plano do Estado, a gente tem pelo menos do ponto de vista político, a gente tem uma estabilidade maior de governabilidade. Sim. Claro que tem algumas políticas aí que são questionáveis, né? Até sempre tudo é questionável. Por exemplo, a reposição dos funcionários públicos, uma coisa que o Ratinho criticou. Até eu acho que você estava entrevistando ele na época da eleição, ele prometeu e agora falou que não é viável. E tem a questão das privatizações aí, o que você pode falar do Ratinho? Eu acho que, como você falou, assim, tem uma estabilidade muito maior. O Ratinho tem uma base organizada, é um sujeito que você acha o que achar dele, ele conseguiu construir uma base muito forte, né? Ele montou o PSD, o PSC, tem 2 partidos até, né, do lado dele. Além desses, ele tem uma base muito sólida ali na Assembleia, de pelo menos uns 30 e tantos deputados que vão votar sempre com ele, acho. E ele é muito mais organizado do que o PSL, né? Não tem nem comparação. Ele é um sujeito muito mais pé no chão do que o Bolsonaro, então nenhuma comparação. Até agora também não mostrou a que veio, né? Se você pegar realizações de fato do governo do Ratinho, são poucas, mas ainda dá para perdoar. A gente está no primeiro semestre, não é fácil, né? O governo não tem também tanto recurso quanto teve em outros momentos. Mas acho que ainda precisa mostrar que veio. A gente também não consegue ver no Ratinho, não sei se você concorda comigo, uma ideia muito clara de Estado, assim, tão diferente do que ele já é hoje, né? A gente fala com muitos prefeitos aí e a compreensão é essa, eles estão esperando ainda. Sim. Estão esperando ainda. Todo mundo esperando para ver o que acontece, vai acontecer, porque por enquanto, na verdade, não sei se você concorda, a gente teve medidas populistas, né? Que foi o negócio de devolver lá o avião e a questão agora da aposentadoria dos ex-governadores. Muito pouco para E daí é uma questão mais espinhosa que ele teve que enfrentar, daí acabou se complicando um pouco, na minha opinião, que é a questão da reposição, né? Porque não tem dinheiro, realmente o Estado não tem dinheiro sobrando, mas compromisso é compromisso, né? E de qualquer maneira os servidores públicos estão com uma defasagem de quase 17% no salário, ou seja, do poder de compra que eles tinham 4 anos atrás, 1/6 já se foi. Cada R$6, não existe mais. Então alguma coisa o governo tem que fazer. Não adianta também ficar protelando isso indefinidamente, porque para você ter servidores de qualidade, você tem que ter bons salários, então tem que resolver essa situação. Eu acho que, como você falou, assim, esse é o principal problema que ele enfrenta, e acho que, assim como foi no governo do Beto Richa, a APP Sindicato e os sindicatos em geral do funcionalismo vão ser a real oposição ao governo. Não é nem tanto as figuras políticas, né? Não é a bancada do PT, não é a bancada do Requião. A oposição, de fato, são os sindicatos. Por isso, inclusive, que os governos da direita tentam enfraquecer os sindicatos, fragilizar, para que eles não tenham condições de reagir a esse tipo de medida, né? E eu acho que o governo do Ratinho até agora é muito parecido com o do Beto, muito parecido. Sem denúncia de corrupção, não tem nenhuma denúncia de corrupção, não aconteceu até agora. Mas de resto, essa ideia de que o Estado é muito parecido com uma empresa, que tem que ser gerido de uma maneira profissionalizada e que tem enxugar a máquina pública. Enxugar a máquina pública e reduzir salários dos servidores. E essas Estado medidas, inovador, também aquele discurso. Exatamente, agricultura 4.0, etc. Assim, tudo isso me parece muito Beto Richa, assim, muito na esteira do que a gente já viu nos últimos 8 anos, sem nenhuma grande novidade. É cedo para dizer, pode ser injusto, pode ser que daqui a 3 anos a gente esteja com uma outra visão, né?
Curitiba, a gente está já no finalzinho. Como que você vê? Tem o Rafael Greca, que é muito forte. Sim. Tem identidade com Curitiba. Você pode criticar o que quiser com ele, mas ele tem uma... Ninguém conhece a cidade como ele. Né? Eu acho que nenhum outro pré-candidato tem tanta identidade com Curitiba como ele. Você tem o Ney Leprevaux, que é natural candidato, está na base do governo, segundo turno, margem apertada. Um vereador da bancada dele fez uma denúncia bem grande, o vereador Euler, né, que é do mesmo partido. Temos o Gustavo, que sempre tem boas votações aqui em Curitiba, foi o deputado federal aqui em Curitiba mais votado. E o Francisquini, que foi um fenômeno de votos aqui em Curitiba, no Paraná. Aí, ele foi muito forte. E daí tem outras candidaturas menores que cabe aqui falar, que é o João Arruda, que disse que vai ser candidato. O PT vai analisar o quadro. Né? Daí tem o PSOL. Então a gente tem outros... A Cristiane Yared já deu a entender que pode ser candidato. Paulo Martins também tem uma especulação. Até do Eduardo Pimentel? Agora, Eduardo Pimentel, que é o vice do Rafael Greca. Mas eu acho que fica difícil. Ele já me falou que a ideia dele Eu acredito que vai manter essa parceria com o Rafael Greca. Como que você vê esse quadro aí para o ano que vem? Eu acho que os principais candidatos são esses mesmo. Acho que você resumiu bem. O Francisquini fez um caminhão de votos. E vai depender do bolsonarismo estar ou não em alta até o ano que vem, né? Ele podia ter sido candidato à majoritária ano passado, tanto para o Senado quanto para o governo. Acho que na última hora ele ficou com um certo receio ali e deixou de dar um salto na carreira. No Senado eu acho que ele teria muita chance. Teria muita chance. Se você vê, o Beto teve o problema que teve, o Requião não se elegeu. Eu não acho que o Francisquini fosse mais fraco eleitoralmente do que o Flávio Arnes, por exemplo, ou do que o Olho Visto. Acho que ele poderia bater de frente ali com eles, mas também podia ter perdido tudo, né? Mas ele está à beira de dar um salto na carreira ali, e esse momento do Bolsonaro, eu acho que ele perdeu um pouco assim, a hora de dar o salto para frente. Vamos ver se ano que vem o Bolsonaro está ou não forte para dar mais impulso para ele. O Leprevaux, em teoria, é o candidato do Ratinho. Eu acho que os dois juntos são fortes. Se o Leprevaux conseguir mesmo o apoio do Ratinho confirmar, eu acho que ele tem uma chance grande. O Fruit, eu acho que ele está num momento mais difícil, né? Ele, naquela eleição de 2012, era a eleição dele mesmo. Ele tinha conseguido montar um grupo ali importante ali com o PT, inclusive, né? Mas agora ele não vai poder ser candidato junto com o PT e me parece que ele está meio fragilizado em parte por causa disso. Ele não tem um grupo forte. Ele pessoalmente, é uma pessoa muito benquista até pela população, um sujeito que tem voto, né, um sujeito que tem um certo carisma, apesar de ele ser meio tímido, né? Mas ele não tem um grupo, não tem uma base, né? Exatamente, uma base forte que dê apoio para ele. Mas é um sujeito que não dá para desprezar. E o Greca, que é o candidato a ser batido, né? Porque apesar de ter tido alguns problemas aí na prefeitura, essa denúncia do Euler é uma delas, ele morre pela boca, né? Aquela história que ele falou das enfermeiras, por exemplo, foi um absurdo. Então ele tem algumas coisas que ele vai ter que se explicar e que vão pesar aí na eleição, mas ele é o candidato a ser batido apesar de tudo. Rogério Galindo, agradeço a sua entrevista, sua presença aqui, portas do programa estão abertas para você e interessante aí o bate-papo. Vamos ver aí se na sequência a gente troca aí mais figuras e mais ideias aí sobre a política nossa. Eu que agradeço, aproveito para fazer propaganda aqui do www.plural.jor.br. Todos os dias tem notícias sobre cidades, sobre política, sobre cultura. A gente está fazendo uma cobertura que a gente acha bastante variada e diferente do que o pessoal está acostumado a ver em outros veículos aqui da cidade. Então tem vídeos, tem cartoon, tem texto, tem podcast, tudo que você possa imaginar sobre Curitiba, sobre política, sobre cidade, sobre cultura, você vai encontrar lá. A gente está contratando um pessoal bacana, tem uma equipe legal e acho que vale a pena conhecer. Legal. A você que nos acompanhou até agora, uma grande semana, um abraço e semana que vem, às 19h30, estaremos de volta.
Olá, pessoal, eu sou o Fernando e espero você todas as noites aqui no SMTV. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30, pelo canal 59 da sua televisão e também no Facebook. Basta acessar a página da TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 10h30. Espero por você! Que tal colocar um HB20 Unique novinho na sua garagem? Bom, hein? E se a forma de pagamento for fácil?